Olá, estamos iniciando mais um episódio do Pod do Te Amo. Eu sou Ila Krieger. Sou Flávia Pacheco. E aqui a gente conversa com pessoas... Acho que travou aqui, mas vai dar tudo certo. A gente conversa aqui com pessoas que realizam e que transformam. E hoje a gente vai falar com a Alessandra do Quebrando o Ciclo. E até, acho que para quem assistiu os outros episódios, voltamos aqui para a configuração original. Deu trabalho hoje, hein? Hoje eu tava aqui, acordei 8 horas da manhã, eu tava montando até agora, eu e o Felipe aqui correndo que nem louco, mas deu tudo certo. Legal. Eu tô super feliz que a Alessandra tá aqui com a gente, porque o tema que ela traz é tão importante. Eu tava conversando sobre isso com ela a hora que ela chegou aqui. Porque ela fala, ela educa as pessoas sobre o que é um relacionamento abusivo. E é muito interessante porque você que vai me dizer melhor, mas eu acredito que muitas pessoas vivam isso e não entendam o que está acontecendo por uma falta de orientação, de informação, que poderia auxiliar elas a se defender e se livrar, se libertar disso, né? Então eu acho que o teu papel é muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir. Alessandra, eu só peço, puxa bem o microfone para perto de você. Vai ser uma aventura. Tá. Chega bem pertinho da mesa aí. Tá bom. Valeu, brigadão. Recomeça ou continua? Não, tá ótimo, manda ver. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Flávia e Ilan. E é um assunto muito importante. Como eu estava te falando, né, Flávia? Quem está no olho do furacão não consegue ver. Só quem já saiu. E, claro, hoje eu trago conscientização sobre a violência doméstica, não somente porque eu me especializei nessa área, mas porque antes de me especializar, eu vivi tudo isso, né? Eu fui vítima aí de violência doméstica por 5 anos, onde eu tive aí todos os tipos de violência, ameaça, chantagem, coação, perseguição, violências físicas, né? Tanto que no meu perfil mesmo eu coloco fotos, mostro provas, porque eu sempre falo para as meninas, antes de você sair, colham provas, porque não adianta você ir denunciar somente com a palavra. A palavra, qualquer papel, o papel aceita tudo. Uma advogada sempre falou isso para mim. O papel aceita tudo. Em compensação, se você não tiver provas para provar o que você viveu, fica muito difícil você conseguir ganhar alguma causa. Sendo que já é muito difícil, hoje em dia, ganhar uma causa mesmo apresentando provas. A gente tem uma grande dificuldade aí. Então, assim, gente, vamos começar desde o início, né? Eu morei 20 anos em São Paulo, estou aqui em Curitiba desde 2018, onde eu precisei fugir para estar viva. Eu tive que fugir de São Paulo com uma bebezinha de 2 meses, algumas roupas velhas em pacotes plásticos, aqueles sacos pretos, porque eu não podia tirar o meu guarda-roupa, né? As minhas roupas de sair, as minhas roupas de trabalhar, porque caso ele desconfiasse, eu correria algum risco. Como que eu posso... Bom, vamos lá. Eu me casei muito cedo, casei com 18 anos, sou mãe de 4 filhos, eu tenho uma filha de 23 anos, tenho gêmeos de 21 anos, casei com uma pessoa incrível, meu ex-marido, uma pessoa muito do bem, um pai incrível, marido foi incrível, ex-marido incrível, não posso reclamar. Só que durante o meu processo de vida, né, eu morei 20 anos lá em São Paulo, 17 anos em Alphaville, então morei numa classe alta, grande, alta, né, assim, só que como eu não tinha família lá, eu acabava me sentindo muito sozinha. E quando meus filhos chegaram ali na fase dos 13, 14 anos, eu comecei a sentir um ninho vazio, que na época eu nem imaginava o que era esse negócio do ninho vazio. Porque geralmente a gente acha que o ninho vazio vai vir com aquela mulher que vai, quando os filhos saem de casa, e não quando eles estão ali chegando na pré-adolescência. Eu e a Flávia, a gente se preocupa com isso. Nós estamos com 9 e 6, agora quase 7, a gente já pensa um pouquinho nisso. Os nossos sempre querem estar com a gente, graças a Deus, né? Por e a gente enquanto, aproveitando enquanto eles querem. Sim, né? Eu sempre falo, e a gente não está preparado. Aliás, agora a gente está se preparando, porque, graças a Deus, a internet trouxe a vantagem da gente ter a psicoeducação. Muitas pessoas estão tendo acesso a informações que a gente não tinha naquela época.
E veja bem, eu sempre fiz terapia a vida inteira. Só que eu não era psicoeducada. O que é ser psicoeducado? Você saber o que está acontecendo por detrás de tudo aquilo. Como a gente dá psicoeducação agora nas redes sociais. Então, não adiantava você ir lá, ficar... O que eu fazia quando eu ia para a terapia? Né? Eu ficava só levando os mesmos problemas e rodeando, como a gente fala, rodear atrás do rabo. Só que eu não sabia quais eram as causas. E as minhas causas vinham de diversas situações. Né? Eu vim de uma família muito pobre aqui de Curitiba, aonde, assim, pobre mesmo, da gente ter que conseguir um terreno numa invasão, morando embaixo de lona, né? Eu lembro ali, minha avó e meu irmão tinha na época uns 3 aninhos, e a gente lá embaixo dessa lona, onde a gente ia buscar leite para o meu irmão, naqueles caminhões que a prefeitura disponibilizava, e o leite ainda não era nem leite, era leite de soja, com morango. Então, assim, eu vim de uma situação muito difícil. E eu saí muito cedo de casa, porque eu vinha de uma família onde eu fui filha de uma adolescente, uma mãe de 16 anos, um pai de 18, que meu pai foi embora, nos abandonou, então minha mãe teve que ir para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho alguém tinha que ficar comigo, que era a minha avó. Só que minha avó era uma fanática religiosa. Então, ela tinha medo de tudo. Tudo você ia para o inferno. Então, ela teve essa programação muito difícil, né? Então, qualquer coisa que eu fazia de errado, ou eu ia para o inferno, ou eu apanhava. Era aquela educação bem tradicional, rígida, onde você tinha que sempre andar ali na linha, e o maior medo, hoje eu vejo que é engraçado, né? Porque o maior medo dela era eu arrumar um namorado e engravidar. E como que você prepara uma adolescente para isso não acontecer? Não é reprimindo, oprimindo, né? E quando eu cheguei ali na minha faixa dos 13 anos, eu comecei a assumir. Eu preferia dormir na casa dos meus amigos, dormir na rua, do que voltar para casa. Só que eu não sabia que o que me levava a fazer isso era o ambiente tóxico da minha casa. Gente, veja bem, minha família é incrível. Eu amo a minha família, tá? Então, assim... só que eles eram disfuncionais. Sim. Então, e uma família disfuncional é muito prejudicial para um adolescente. A gente vê muitos adolescentes hoje na rua por causa do ambiente. Verdade. E muitos pais ignorando esse fato, né? Achando que o problema é a criança, o problema é o adolescente, e não sabe que o problema está no comportamento deles, opressor, repressor, com comportamentos abusivos. Não era um lar abusivo, mas eram comportamentos. Uma violência física é um comportamento abusivo. Claro. Independente se é uma relação abusiva. É crime, hoje é crime, considerado crime. Graças a Deus. E, Alessandra, quando a gente fala comportamento abusivo, como é que você define isso? Então, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Qual a diferença entre comportamentos abusivos versus um relacionamento abusivo? Tá. Então, para a gente entender, existem 4 dinâmicas de relações. Funcional, disfuncional, tóxico e abusivo. O funcional a gente não precisa nem falar o que é uma relação saudável. O disfuncional pode ser aquele casal que foi um dia funcional e por alguma coisa se desconectou, e aí eles começam a viver uma vida de amigos, ou, sabe, assim, vamos viver junto, tá bom desse jeito, não brigam, sabe aquela coisa morna? Se torna uma relação disfuncional. Tem como salvar um relacionamento disfuncional? Tem, claro, caso os dois queiram, não adianta só um querer e o outro não está disposto, não vai fazer diferença. Já o relacionamento tóxico são 2 pessoas se envolvendo com as suas dores. Sabe, pessoas que são disfuncionais, pessoas que têm muitos traumas, pessoas que têm, vieram de lares disfuncionais e levam, ou passaram por relacionamentos problemáticos e levam isso para dentro da relação. Então, aquela relação que, gente, ao mesmo tempo que eles se amam, eles estão se batendo. Já uma relação abusiva, ela é uma relação onde existe uma vítima e um perpetuador de violência. A vítima ela não tem direito a nada. A vítima ela vai ser reduzida a pó. A vítima ela vai ter, muitas vezes, o que eu sempre falo para as meninas, por que a dificuldade de sair de um relacionamento abusivo? Porque o abusador ele não quer perder um pano velho, quem dirá uma vítima.
A vítima é o alimento, é aquilo que o alimenta, né? E o que acontece com o sofrimento da vítima, né? E quando a gente entra dentro de um relacionamento abusivo, você vai se tornar tão abusiva tanto quanto, porque você vai reagir. Se torna uma retroalimentação. Você não vai apanhar quieta. Você não vai ser xingada sem retrucar. Você não vai ser ameaçada sem ameaçar. Você sempre vai estar devolvendo aquilo. E isso confunde muito a vítima. Porque a vítima fala assim, opa, peraí, mas eu também sou assim. Ela fala assim, mas, poxa, ele me xinga, eu xingo. Ele me bate, eu vou para cima. Como que acontecia as agressões dentro do meu relacionamento que eu tive durante 5 anos? Essa pessoa, ela tinha mania de me provocar psicologicamente, verbalmente, me xingar de com todos os tipos de nomes, por períodos longos, até que eu explodia. E na explosão, eu atacava. Só que, assim, natural. Natural. Só que assim, eu não sabia o que era um relacionamento abusivo. Eu não sabia que a violência não começava na agressão. Então, justamente pelo fato de eu agredi-lo, eu falava, eu sou a violenta. Eu sou problemática. E ele provavelmente dizia isso. Claro, muito. Olha como você é descontrolada, Exato. Você é louca, olha o que você está fazendo. Já era um plano dele. Sim. Te tirar provocar. do sério para dizer que a culpa de toda aquela confusão era você, né? Sim, e eu acreditava. Quantas vezes eu pedi desculpa? Eu pedia desculpa, eu implorava, me humilhava, falava, você tem razão, porque eu que sou a louca, eu que sou a descontrolada. E é incrível. Isso mesmo quando ele era abusivo fisicamente? Fisicamente. Você pedia desculpas? Pedia. Meu Deus. Sim, porque começavam as brigas, as discussões verbalmente. E eu nunca fui uma mulher de levar desaforo para casa, que é um grande problema, tá, meninas? Eu sempre falo, a reatividade é o ponto principal para um abusador. Porque se ele encontra uma pessoa reativa, aí a alimentação está pronta. E a gente vê aí um empoderamento feminino, que eu acho muito necessário, mas uma reatividade muito grande que se torna um grande problema. Para nos defendermos, legal, uma vez. Agora, se você precisar ficar se defendendo o tempo todo... na verdade, essa reatividade talvez tivesse que ser voltada a sair. A ir embora. No primeiro sinal da violência, no primeiro descontrole, no primeiro desrespeito. Porque o agressor, ele sempre vai distorcer a realidade. E eles entram, realmente, gente, eles entram na sua mente como se fosse uma coisa louca. E aí você começa a justificar para os outros que não é bem assim, porque eles não são monstro 24 horas. Claro. Eles não são monstro para os de fora. Então você olha assim, não, mas realmente, né, você vê uma pessoa tão boa para todo mundo? Uma pessoa legal com todo mundo? E aí esse morde e assopra pode ser muito confuso, né? Sim. Até uma coisa assim, porque, pô, já vejo você falando assim, você vai ligando tão bem as ideias, você é tão inteligente. Como que alguém que é tão inteligente entra num relacionamento abusivo? É porque não começa abusivo, né, Ilan? Começa com um bombardeio de amor. Embora eu já ache isso abusivo. Antigamente eu não entendia, né? Mas depois eu me eduquei mais. Esse excesso de amor, essa coisa exageradíssima e 100% do tempo e fora do padrão também é uma coisa abusiva, né? Porque você não consegue respirar, você não tem tempo para nada, você tem que viver devolvendo tudo aquilo que estão te dando, mas que é demais, né? Sim, mas lembra que eu falei, o ninho vazio? Eu entrei numa fase de ninho vazio dos meus filhos. Morava longe da família e estava entrando em depressão. E quando ele foi me apresentado para um amigo meu amigo falou assim, bem na época, foi dia 12 de junho, que é no dia dos namorados, Júlio? Nem lembro mais. 12 de junho. E passou o dia dos namorados e eu estava aquela coisa, não viajei, não fiz nada, eu estava assim, de bode. Daí ele falou, levei aqui, eu vou te apresentar uma pessoa que eu acho que combina com você. Falei, tá bom, fui lá, tal. E até então não foi amor à primeira vista, não teve aquela conexão, até porque a pessoa me ignorou, entendeu? Naquele momento. Mas quando cheguei, eu não percebi, gente, a gente não percebe. Eu era muito inocente, eu não sabia de tudo isso que eu sei hoje. Então, respondendo a pergunta. Nesse dia que eu conheci essa pessoa, ele tinha saído com umas amigas minhas, tinha namorado uma amiga,
a amiga da minha amiga. E quando chegou essa amiga, eu não sei o que deu nele, ele começou a mandar champanhe na mesa, isso e aquilo. E eu não percebi. Hoje eu tenho isso, né? Essa percepção de que ele estava tentando provocar ou fazer alguma coisa com a amiga. Coisas normais de pessoas abusivas, triangular. Ah, ele estava querendo fazer um ciúminho para ex através de você. Através de mim. Só que eu não percebi, eu estava muito carente. A carência é o grande inimigo de qualquer pessoa. Porque eles farejam, né? Eles farejam uma pessoa carente. A pessoa carente, ela vai cair que nem uma pata. Então ali eu me senti, né, aceita, bom, deu match, podemos dizer assim, e a gente começou a ficar. Começamos a ficar, já no início, eu já deveria ter percebido que aquilo não ia dar certo. Só que eu vinha de um casamento, que eu casei com uma pessoa bacana. Então, quando você casa com uma pessoa bacana e não dá certo, você fala o quê? O problema sou eu. Então, se o problema sou eu tenho que fazer, com todos será igual e eu preciso fazer essa relação dar certo. Então, essa carência que eu estava, meus filhos praticamente não mais dependendo de mim, porque eu era apenas uma mãe turista. Eu era leva e traz o dia inteiro, filhos, 68 quilômetros por dia, com 3, né? E aquela vida social ali de mãe, escola, filhos, toda essa... Você conhece bem essa função. Chegou uma certa hora que eu falei assim, eu estou cansada de ficar sozinha. Então, a primeira pessoa que aparecesse seria o escolhido. Só que eu dei azar que foi ele. Tá? E aí, comecei essa relação com essa pessoa, já começou estranha. Porque eu ligava, a pessoa falava assim, eu já te ligo. E desligava. Eu ligava, já te ligo, já te desligava. Quando eu não ligava mais, me ligava, sem parar. E eu nunca tinha passado por isso. Aí, onde eu ia, onde ele estava, me mandava a localização. Nunca tinha passado por isso também, porque meu casamento não existia esse controle, né? A gente não mexia um no celular do outro, não existia nada dessas coisas. E eu venho, gente, de uma configuração que, aí, analisando depois de todas as análises, para mim, uma pessoa que ama ela, o amor incondicional, né? Ela aceita tudo, ela tem... hoje eu sei que não, mas... Na minha visão... Pelo menos não entre adultos, né? Não entre adultos. Com uma criança, sim, né? Mas na minha visão, o amor mesmo era aquele amor que a pessoa morre por você. E eu encontrei essa pessoa que se dizia não viver sem mim. Então, mergulhei de cabeça nessa relação. Só uma perguntinha, mas nem nesse comecinho você não se sentiu plena, feliz, super amada? Porque você disse que ligava, nem naquele começo? Não, eu achava que eu precisava conquistá-lo, porque... Calma que daí vocês vão entender tudo, porque existe assim, muitas feridas emocionais na gente que ligam a gente a esse tipo de comportamento. Né? Hoje eu sei que eu tinha a ferida ali da rejeição e da injustiça muito latente em mim. E não curada, não tratada, você vai atrair esse tipo de comportamento. Então, eu estava buscando o quê? Rejeição, que é o quê? Aceitação. A pessoa está me rejeitando, eu preciso ser aceita. Eu preciso estar ali, a pessoa precisa me aceitar. Então, eu sou uma pessoa movida a desafios. Fala para mim que eu não posso fazer uma coisa que você vai ver eu fazer. Isso é a ferida da rejeição. Muitas vezes da rejeição, do abandono. Né, latente ali. Claro, eu não tinha esse conhecimento porque eu não tinha estudado nada disso, né, enfim. Mas assim, eu acho que é um ponto importante, porque agora acho que você olha para trás com tudo que você aprendeu, né, e sofreu também no meio do caminho, mas o que você diria para alguém que, vamos dizer, está ali começando um relacionamento e quais seriam esses sinais? O que seriam, vamos dizer, as coisas que talvez a pessoa conheceu no barzinho, teve a primeira conversa... Porque daí, porque eu acho que também quando esse relacionamento ele começa a se desenvolver, fica às vezes cada vez mais difícil de você sair dessa teia, né? Sim. Então, o que você falaria para alguém que está nesse ponto de início, até para você saber, será que eu estou entrando numa roubada ou não? Vai para terapia. Porque uma pessoa que ela não está bem trabalhada no seu psicológico, ela vai entrar. Não importa quem seja, porque tem muita gente que fala assim, porque eu sempre falei isso. E eu apanhar de homem? Nunca. E eu deixar um homem me trair, ainda perdoar um monte de vezes? Nunca. E eu acabei aceitando tudo isso. Por quê? Porque eu estava machucada,
eu estava ferida, eu não tinha equilíbrio emocional. E essas pessoas, elas entram na sua mente e elas te programam para você aceitar isso. Porque elas imputam toda a culpa de todos os comportamentos disfuncionais em cima de você. Então, eu te traí porque você não está me dando atenção. Eu fiz isso porque você não sei o quê. Sempre a culpa do outro. Inverte a culpa. Invertem a culpa. E entra na sua mente porque começa a se tornar uma dissonância cognitiva. Porque ao mesmo tempo, vou dar um exemplo aqui, tá? Ao mesmo tempo que ele me trancava no apartamento, me xingava por horas, me torturava, depois eu ia para cima dele, daí existia agressão física, aonde ele se sentia ali, né? Então que descarregou realmente todo aquilo que ele queria provocar em mim. Depois disso, ele vinha, me levava me dar banho. É uma coisa doentia, gente. Me levava para tomar banho, me levava para a cama, fazia comidinha, cuidava de mim como se eu tivesse... E óbvio que... Ele te adoecia e daí ele cuidava. Sim, sim. E o que acontece? É uma coisa... Porque é um vício, né? Eu tentei sair diversas vezes, denunciei diversas vezes, só que eu não conseguia sair. Porque eu não sabia que isso era um vício como uma droga. As mesmas partes que a gente desenvolve numa droga, né, ilícita, como álcool, bem que o álcool é lícito, né, infelizmente, mas as mesmas sinapses, as mesmas fisiologias de um vício. E eu entrava naquela situação, eu falava, gente, mas por que todas as vezes que eu estou longe eu sentia abstinência? Eu não sabia o que era abstinência. Então eu sentia o desespero de estar perto. E quando eu chegava perto, eu sentia o desespero para sair correndo. A mesma coisa. Não tinha paz nem junto nem longe. Mas, assim, a tua família, amigos, alguém percebia, alguém falava para você isso? Todo mundo percebia. Só que como que você vai ajudar uma pessoa que nem ela sabe o que está acontecendo com ela? Eu sempre falo isso. Que nem quer ser ajudada, às vezes, porque não tem essa consciência. Né? Porque não tem essa consciência. Eu estava uma vítima inconsciente. Eu só fui ter consciência, gente, quando eu saí dessa situação. Enquanto você está dentro dessa situação, é muito difícil você conseguir trazer consciência para quem quer que seja. Porque a pessoa abusiva, existe um afeto. Não tem como. Sabe, é a mesma coisa de uma criança, porque você se torna uma criança, você se torna dependente daquilo. Então, a criança não tem aquela coisa de quando os pais batem e ele tem raiva na hora. Mas ele não vai deixar de amar, entre aspas. Ele deixa de se amar. Graças a Deus nunca bati no meu filho. Graças a Deus. Nem batemos, nem apanhamos, graças a Deus. Sim, mas muita gente não deixa de amar os pais. A gente sabe que muitas vezes a gente é obrigado a se afastar daquela situação, porque os pais são tóxicos, enfim. Mas deixar de amar é uma coisa que... O que eu leio é que a criança deixa de amar a si própria. E a mesma coisa acontece com relacionamento. Porque daí você vai perdendo... a sua autoestima, o seu amor próprio. Eu não conseguia mais me reconhecer. Foram 2 anos que eu consegui, na reatividade, mantê-lo no controle. Só que o que acontece? As pessoas, elas estão percebendo, e elas estão ali tentando te tirar daquilo. E chega um certo momento que as pessoas falam, desistem. Não quero mais, e vão se afastando de você. Para algumas pessoas... Que para o abusador é perfeito. Foi perfeito. Porque eu já não tinha mais ninguém. Mais isolada, com menos autoestima, com menos apoio. Sim. Aí, tanto que na época, eu comecei a adoecer, entrar em depressão, eu tinha lapsos de memória, eu tinha crises de pânico, eu tinha diversas sequelas que eu não sabia que era do relacionamento. E aí eu cheguei para o meu marido e falei assim, olha, eu não tenho condições, eu estou em depressão profunda, e a culpa da depressão era minha. Pensa, sou eu o problema, né? Por isso que ele é assim. Por isso que ele não me valoriza. Porque, poxa, olha a mulher triste, a mulher desarrumada, a mulher que não se ama mais, a mulher que está largada. Como que a pessoa vai amar uma mulher dessa? Então, em vez de você começar a ter força para sair, você começa a se destruir. Porque você começa a imputar todas as culpas em você. Porque não é normal uma pessoa... ser tão má assim, né? Então, entendi, você nem acreditava que alguém pudesse ter esse plano maligno de se alimentar da tua dor. Eu nunca imaginei. Para mim, todas as pessoas eram capazes
de mudar. Na minha cabeça. Eu vim de uma criação religiosa onde imputa que, assim, você tem que ter fé. Então, eu ia para a igreja, eu ia para qualquer lugar, fazer campanha, subir morro, fazer tudo para mudança dessa pessoa. Porque era isso que foi criado em mim. Foi criado que se a gente tivesse fé, né, ou que o inimigo está provocando porque é para dar certo. Então, eu falava assim, poxa, eu já destruí um casamento. E eu me sentia muito culpada por isso, porque eu casei muito jovem e eu não tive equilíbrio emocional. Eu desenvolvi depressão pós-parto. Então, eu estava passando por uma outra fase de depressão. Qual que era o problema? A minha depressão. Então, ia destruir mais uma relação? Não, não podia. Então, eu me agarrei nisso. Entendeu? Entendi. Eu queria te perguntar, assim, vendo tuas publicações, né? Eu percebi que a gente tem uma ideia de que uma pessoa abusadora, ela vai procurar alguém fraco para ela poder abusar, alguém submisso para ela poder abusar, mas quando é o oposto, ele procura alguém que ponha ele para cima, né? Então, por isso que você vê mulheres maravilhosas, Tina Turner, outras histórias, Adriane Galisteu, né, faz um testemunho que você publica lá de vários tipos de abuso que ela sofreu. Então, mulheres maravilhosas, né? Tem histórias de traição, de Gisele Bündchen, de Shakira, de relacionamento abusivo. Shakira, gente. Shakira. Meu Deus. Ou seja, né? São mulheres maravilhosas, que são fortes, muitas delas super independentes e geralmente superiores em diversos sentidos em relação ao abusador, né? Sim. E isso foi contra o senso comum de que ele procuraria alguém submissa e vítima e tal. Não, ele quer quebrar aquele mulherão que ele admirava, né? Sim, ele identifica o seu ponto fraco. Quem são os seus pontos fracos? No meu caso, meus pontos fracos eram meus filhos. Então, eu tolerei muitas coisas em relação a isso, porque para eu fugir disso, eu teria que sair do ambiente. Para eu sair do ambiente, eu teria que mudar de São Paulo. Então, eu fiquei mais 3 anos lá, suportando tudo isso. Porque eu falava assim, eu não posso abrir... 3 anos não, 2 anos, tá? Porque eu falava, eu não posso deixar uma pessoa destruir a minha vida desse jeito e abandonar meus filhos, estar longe. Não, eu vou suportar, vou aguentar. E por muitas vezes eu terminava, só que, como eu falei, ele me perseguia, me ameaçava, me coagia, ele me chantageava. Né? Ele chantageava, assim, porque no início do namoro a gente trocou fotos, vídeos, e aí ele falava, eu vou mandar para os seus filhos, eu vou colocar na internet, eu vou mandar para o seu ex-marido, eu vou... Enfim, eu vivi quase 4 anos em constante ameaça e chantagem. Ele invadia meu apartamento, ele chegava nos lugares que eu ia, porque existe lá os macacos voadores também, né? Porque as pessoas amam a confusão. Então, às vezes eu estava em algum local, alguém avisava para ele aonde eu estava, porque ele é uma pessoa que trabalha, vamos lá, na noite. E eu gostava muito também de sair, curtir. Eu era uma pessoa muito alegre, muito feliz. E aquilo ali, gente, foi me adoecendo e eu fui também me perdendo no álcool. O álcool foi um dos grandes catalisadores da minha... Porque aí, para suportar tudo isso, eu me alcoolizava. Eu já não tinha amigos, eu já não tinha os meus filhos próximos, porque os meus filhos, eu não conseguia mais cuidar dos meus filhos. Então, eu não conseguia ter paciência com eles, fazer as coisas para eles, levar, buscar, como eu tinha antes. Eu fui adoecendo, e quanto mais eu adoecia, mais eu falava, que porcaria de mulher que sou eu. Então, eu comecei a me tornar autodestrutiva. Eu queria morrer. Essa era a sensação. Aí chegou um certo ponto da minha vida que eu falei, não aguento mais. Eu entreguei os pontos. E ali, na hora que eu entreguei os meus pontos, eu cheguei para o meu ex-marido e falei assim, olha, aqui está a chave do apartamento e eu estou indo embora. Eu preciso me curar, porque daqui eu pensava várias vezes em me jogar. E, infelizmente, eu constatei que muitas mulheres perderam a vida assim. Né? Tanto que a gente vê muitos deles acusando, se colocando como vítimas. Mas foi ela que se jogou. Será? Por quê, né? Então, ali, eu pedia a Deus
Fora os que perderam a vida através das mãos deles mesmos. Gente, eu pedi a Deus para que ele acabasse logo com isso. Eu não sabia o que era feminicídio, não sabia nada disso. Eu falava, já que eu não consigo fugir dele, que da próxima vez ele me mate. Era isso que eu pedia. E eu não tinha quem me ajudasse, né? Então eu venho embora para Curitiba em 2017. Minha mãe falou assim, não, tá demais. Eu comecei a pesar, sei lá, 52 quilos, porque eu não comia mais, não dormia. Eu adoeci, gente. Eu fiquei na cama mesmo. E aí eu vim para Curitiba em 2017, voltei para cá, mas ele não me deixava em paz. Então ele vinha atrás, ele viajava lá de São Paulo para cá, me ligava, porque você é o amor da minha vida, eu vou mudar, eu estou fazendo terapia, e não sei o quê, e o terapeuta falou isso, falou aquilo, e as coisas vão mudar porque eu sou outro. E é óbvio que ele se tornou outro, porque ele só vinha aqui final de semana, né, gente? Então, em 3 meses, ele me convenceu que ele ia mudar. E aí, eu fui fazer uma visita para os meus filhos em São Paulo. Só que eu sempre falei para ele, eu não vou voltar. E ele sempre falava, eu vou vender tudo, a gente vai casar, eu vou morar em Curitiba com você, aquela coisa. Porque o abusador, ele vive de promessas. Ele vai te prometer mundos e fundos. Então, ele me prometia casamento, eu perdi as contas de quantos apartamentos eu fui visitar, casas, quantos vestidos de noivas eu experimentei, quantas alianças eu mandei foto para ele, eu perdi as contas. Então, ele te ilude de uma forma e ele cria toda uma... Ele pega os seus sonhos e ele cria aquela ilusão em cima dos seus sonhos. Tá? E se uma pessoa fragilizada, ela vai preferir acreditar nisso, porque ela não tem força de sair. E ali, ele me convenceu que ia mudar. Eu fui visitar meus filhos. Chegando lá, encontrei com ele. Foi a pior noite da minha vida. Foi a noite mais horrorosa da minha vida. A gente saiu, ele, uma amiga. Depois ele me levou para casa dele. E a pessoa abusiva, ela vai encontrar qualquer coisa para começar uma confusão. E nisso, um ex-namorado meu, que é um amigo, eu sempre fui amiga dos meus... Eu nunca tive problema com ex-marido, ex-namorado, nunca tive problema com ninguém. E esse meu ex-namorado me ligou, me mandou mensagem perguntando o que ele achava, o que eu achava de vender roupas do Brás, essas coisas assim, porque ele queria passar para a namorada dele atual. E eu dei todo, a estratégia, porque na época que eu vim para cá, eu fiz compras de roupas, isso e aquilo. E nesse dia eu tinha ido fazer compras de roupas lá. E ele me trancou no apartamento, me torturou por 3 dias, me agrediu por 3 dias, me deu o golpe da barriga. Eu não sabia que homens davam golpe da barriga, mas eles dão. Então, nesse dia, ele me trancou, me torturou por 3 dias. Eu saí completamente roxa. Eu estava com algumas caixas de roupas para vender aqui em Curitiba e eu não consegui tirar do apartamento, porque ele não deixou, ele reteve os bens. Ele sempre fazia isso, ele retia meus bens, retia meu carro, retia... e eu não percebi que ele tinha feito isso com a anterior, porque quando eu cheguei no apartamento dele, ele estava com as roupas dela, máquina de lavar, um monte de coisa, assim... Não, e fez com a posterior, porque eu vi lá o relato que você tem uma conversa bem profunda com Sim. a moça que ele ficou depois de você, que já é ex, claro, né? Sim. Porque essas pessoas não param com alguém. Uhum. E foi a mesma história, né? Ela é a terceira a fugir, a mudar de estado para ter paz. Ele agrediu fisicamente, inclusive também ela. Também, Então, assim, que eu conheço, eu sou a 4ª e ela é a 5ª. As outras 3 não querem expor porque tem medo, porque moram lá ainda. Entendo. Entende? E aí, ele pegou meus bens, reteu, e eu voltei para Curitiba, desesperada, consegui fugir. Naquele dia eu achei que ele ia me matar.
Tá? Ele me estrangulou, ele subiu em cima de mim, e, enfim. Eu achei que ele ia me matar, mas ele não me matou. E ali eu consegui fugir, dirigir até aqui em Curitiba, de chinelo, de São Paulo para cá de chinelo, chorando. Enfim, falei, nunca mais eu vou ver ele. Só que a história não terminou aí. Porque daí eu descobri que eu estava grávida. 1 mês e meio depois eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, eu não vou contar, né? Não quero expor isso para minha filha, não quero que ela descubra, enfim. Mas de novo começa aquelas... Eu vou mudar, porque na verdade os remédios que eu estava tomando, as bombas, porque às vezes ele também fazia ciclos de testosterona, né? Enfim. Aí eu falei, e agora? Eu estou falida financeiramente, morando com meus pais. Eu estou em depressão, não tenho visão de futuro, porque assim, eu não era formada, eu nunca tive um trabalho fixo, enfim. Falei, um filho, o que eu vou fazer agora da minha vida? Então ali, ele implorou ali que ia mudar, e eu falei, tá bom, então eu vou voltar para São Paulo. E eu voltei para o apartamento dele. Mas você voltou pela situação ou porque você efetivamente tinha uma esperança? Eu tinha uma esperança. Nossa. Eu tinha uma esperança. Eu nunca tinha procurado na internet o que era relacionamento abusivo. Não tinha mínimo conhecimento. É muito recente, né, essa discussão. Sim. E essa exposição. Porque as mulheres viveram isso desde sempre. A gente tinha vergonha, né? Eu morria de vergonha. Eu não colocava para os outros. Imagina como que eu vou colocar para os outros que eu apanho uma pessoa e não consigo largar? Não, e sempre tem aquela acusação. Será que é verdade? Sim. Tá querendo aparecer? Eu nunca entendi isso. A mulher, ela tá acusando o cara que quer parecer que apanha, quer parecer que foi abusada, quer parecer que foi estuprada. Qual que é a vantagem da mulher nenhuma. Aparecer com isso? A gente morre de vergonha. Não Exato. Tem vantagem nenhuma. As pessoas não acreditam nas mulheres como se fosse uma vantagem para elas contar uma história Sim. dessa. E por muitas vezes eu escutei, mas você provoca. Você provoca, ele não gosta que você converse com fulano. Eu falei, mas ele não gosta que eu converse com ninguém. Nem com minhas amigas. Até conversas com amigas, mulheres, já foi motivo para ele me agredir. E se ele não gosta que você converse com as pessoas, Sim. ele pode ir embora da relação, ele não precisa bater em você. Sim. Né? Não existe como justificar uma coisa não existe. Só que era sempre uma justificativa. Então eu volto para o apartamento, quer dizer, eu nunca morei com ele, tá, gente? Nunca morei com ele, nunca dependi financeiramente dele. Mas eu volto para o apartamento, porque eu falo assim, gente, agora ele precisa assumir, né? Porque, poxa, eu não fiz esse filho sozinha. Então, talvez um filho, ele nunca foi pai, um filho, faça um milagre, né? Que eu tanto buscava. Só que não aconteceu assim. A única coisa que aconteceu foi que ele parou de me agredir fisicamente. Porém, todos os tipos de violência... Aí eu descobri qual que era a pior violência que existe, gente. Não é a violência física. Porque a violência física não é todo dia. É a destruição psicológica. A destruição moral, a destruição do ser humano. Porque ali eu comecei a perceber a violência psicológica. Eu comecei a falar, opa, não é... Tem alguma coisa errada. Porque enquanto eu estava vivendo a violência física, eu estava tão preocupada em não provocá-lo que eu não percebia o resto das violências. Eu estava tão preocupada em viver pisando em ovos que eu achava que era que eu que provocava, então, né, eu tinha que estar ali o tempo todo tentando não provocar. E ali eu falei, gente, tem alguma coisa errada? Esse cara não é normal, né? Não, e tem mais um detalhe, né? A violência física, ela é de fácil comprovação. Sim. Você vai fazer um boletim de ocorrência, vai mandar foto, eles vão tirar foto, vão te examinar e você comprova. Mas a psicológica. E se a pessoa ainda se faz de bonzinho perante os outros, né? Porque é fácil ser bonzinho com pessoas que conhecem, que ele convive pouco. Sim. Né? Agora, dentro de casa, a pessoa é uma e fora de casa é completamente diferente. Daí nem acreditam nas vítimas, né? Não, eu contava e o pessoal falava... Era tão estranho, porque quando eu ia falar para ele, reclamar para os amigos, era como se a gente não estivesse falando da mesma pessoa, sabe? Eu falava assim, mas você está falando de uma pessoa que eu estou falando de outra e não casa. Mas os amigos dele eram profundamente amigos ou eram relações superficiais? Então, algumas pessoas que são profundamente amigos são amigos porque são iguais. Entendi. Então, assim,
sempre davam razão para ele. E outras porque não sabem E as quem que ele é de sabiam, que descobriam que ele era de verdade, se afastavam. Entendi. Então, essas saíam fora, né? E aí eu volto, vamos lá morar por 8 meses com ele. Esses 8 meses foram 8 meses de isolamento social, porque eu não tinha contato com ninguém. Ele sumia com o meu carro. E aí, como ele tinha um carro que era todo mexido, isso e aquilo, eu falava, eu não consigo, não sei andar com esse carro, é perigoso, então eu não saía de casa. Como eu já tinha perdido todos os meus amigos, todo mundo tinha se afastado, então eu já não tinha visita, eu já não tinha mais ninguém. O que eu fazia era lavar, passar, cozinhar dia após dia. E ele me humilhar, porque me chamava de porca. Chegava em casa e falava, você não sabe fazer uma faxina. Aí quando eu não acertava a mão na comida, porque tem esses dias eu não sou uma Masterchef, aí ele falava, se fosse para eu comer essa porcaria, me avisasse que eu comia na rua. Então esse tipo de comportamento começou a existir, né? E é engraçado, né? Porque todo mundo fala para mim, tá, mas você não dependia financeiramente dele, por que você não saía? Porque era uma prisão mental, gente. É uma prisão mental. Eu podia sair, ele não me deixava trancada, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de, na hora que ele chegasse, eu estava grávida. Ele me bateu por 4 anos. Quem diria que ele não iria me bater grávida? Quem garante que ele não ia me violentar grávida? Durante todo esse período, você não teve, ninguém te falou para ir para procurar a delegacia da mulher? Eu tenho medidas protetivas, eu tenho... Nunca aconteceu nada. Nem comigo e nem com nenhuma delas. As outras também pediram. Ele não foi intimado? Não sei. O que acontece? A maioria das mulheres fogem e a gente não representa, porque a gente tem medo, gente. Hoje eu vejo assim, eu tenho certeza que a pessoa não mexeria comigo. Porque ela sabe que eu não estou fragilizada, eu não tenho medo. Mas quando você está naquela situação, você não vai representar. Ali você pode ter coragem de denunciar. Mas essa pessoa vai presa? Você vai realmente lá representar? Você tem certeza? Não, mas você tinha a medida protetiva. Ele voltava a chegar perto de você. Você não chamava a polícia? Não, na verdade, quando eu peguei a medida protetiva, ele não voltou a chegar perto de mim. 4 meses depois, porque o algoze, ele é inteligente, ele não é burro. Então, ele vai se posicionando de formas que ele vai te fazendo ali... Como a gente tinha uma vida social meio que parecida... Então a gente se encontrava. 4 meses depois eu encontrei. Se é arrependido, que tinha mudado, que era a coisa mais, que eu era a mais importante da vida dele, que ele só fez aquilo porque ele me amava demais. Só que cada vez que você perdoa, mais violento fica e mais fragilizado você fica. Mais com medo você fica. Eu tinha um medo, gente, que era desesperador. Era um medo de acordar. Era um medo de viver. É como se você estivesse num furacão. Como se estivesse numa areia movediça e você tenta sair e você não consegue. Essa é a sensação. Entende? Então, assim... Tá... Não, tudo ótimo. Tem tempo? Não, tô só... O Felipe aqui tá perguntando no computador. O cara computador tá na outra sala lá, Felipe. Então, assim, esse medo, ele te domina de um jeito e é algo assim, você não sabe mais quem você é. Eu não sabia, eu não tinha mais referência de quem eu era. Você contava o que acontecia para as pessoas? Às vezes eu contava quando lembra do álcool? Quando eu bebia demais, depois de uma grande crise, eu me alcoolizava, ia, sei lá, desabafar com uma amiga, eu contava. Só que daí... Se eu estava com ele 2 dias depois, o que eu fazia? Eu relativava. Então, eu sempre dava um jeito de falar, não é bem assim, que é o que a maioria das vítimas fazem. Por quê? Porque aí ele me culpava de todo aquele impacto emocional daquela, né? E eu falava, não, é minha culpa, então agora eu vou ter que limpar a barra dele. O que você acha que alguém que percebe que uma mulher está vivendo isso pode fazer para ajudar essa mulher? Uma amiga, um colega de trabalho, um familiar, percebe que a mulher está sofrendo abuso, que a mulher não tem força para se libertar. O que a pessoa que ama ela de verdade
pode fazer para ajudar? Não fechar as portas. E não adianta julgar. Não adianta jogar na cara, porque enquanto ela estiver inconsciente, ela vai estar ali buscando só para desabafar. E a mulher, ela só consegue sair. Eu acredito, no meu caso, eu saí porque eu tinha medo de morrer. E porque eu tinha um motivo. Porque meus filhos já tinham perdido, os meus filhos mais velhos, eu já tinha perdido. E quando a minha filha nasceu, ela foi um milagre na minha vida. Entende? E esse milagre foi ali, eu falei assim, eu não posso morrer, porque se eu morrer, minha filha vai ficar com esse homem. Eu não posso sair daqui, porque eu acho que o maior medo de uma mãe, de um pai, não é morrer. Eu não tenho medo de morrer, gente. Tanto não tenho, né? E daí todo mundo fala assim, tá, mas você tinha 3 filhos? Sim, mas eu tinha um pai maravilhoso. Que se acontecesse alguma coisa comigo, o pai dos meus filhos estava lá. A minha filha não tem. Ela só tem eu. Ele abandonou a menina? Eu vim embora, né? Eu fugi. Mas ele não foi atrás. Ele tentou vir, ele veio para cá, quando a gente estava decidindo o negócio da guarda e da pensão, ele veio. Ele viu ela, sei lá, algumas horas ali no fórum, né? No fórum? É fórum? Bom, no cartório, não lembro. É fórum, né? Enfim, ele viu ela ali, mas o dia que ele chegou, até foi o advogado que falou para ele, vai lá ficar com a filha um pouquinho, porque tá feio, você não tá nem aí, né? E ali eu já percebi, eu falei, esse cara... Porque assim, gente, tem homens... Não, que sorte é dessa menina. Que sorte é dela, porque ele podia ficar brigando para ter custódia e tudo. Mas está. Ah. Na verdade, não está brigando para ter custódia, mas para ter a guarda compartilhada, porque o juiz realmente deu automaticamente essa guarda compartilhada, mesmo eu mostrando todas essas provas. Mas a lei mudou, né? Mudou. E agora eu entrei... Recentemente. Eu entrei com pedido para reverter essa guarda, porque quando ela completasse 4 anos, ele podia levá-la para lá. Recentemente, então, mudou a lei, dizendo que em caso de violência doméstica, a guarda é unilateral automaticamente. É só você pedir na justiça. Eu já pedi, né? mas como eu ainda estou, né, gente, na justiça gratuita, porque eu venho construindo uma audiência nas redes sociais, eu venho construindo um negócio, mas, assim, financeiramente eu ainda não conseguia né, concretizar uma vida para falar assim, eu estou tranquila para eu poder pagar um advogado particular, para eu ter uma ajuda. Então, você tem um defensor público. Eu tenho um defensor público. E leva tempo. Tem excelentes defensores públicos. É um concurso difícil de passar, né? Tenho muita confiança nisso. Só que, assim, leva tempo, né? Não é do dia para a noite. Então, até mesmo eu fiquei 2 anos sem receber pensão. Durante a pandemia. Eu tive que me reinventar. Eu tive que me criar. E é o que eu sempre falo para as mulheres. Eu fui vitimizada. Mas eu não sou uma vítima. Eu não permito me colocar nesse lugar. Eu não permito falar, toda a minha trajetória, de onde eu saí, até onde eu cheguei, até onde eu consegui me destruir, porque quando a gente consegue se destruir, olha o poder que a gente tem. Porque eu dei esse poder a ele. Mas eu tomei esse poder. E eu sempre falo para as meninas, vocês têm que gerar poder pessoal. Como que eu faço para ter autoestima? Poder pessoal. Aprender a decidir, aprender a escolher, aprender a não permitir que ninguém entre na sua vida e domine a sua vida de uma forma que você não consiga mais sair. Sim. Eu vejo assim, ouvindo tua história, me toca, né, uma coisa... E a gente sabe que são milhões de mulheres que passam por isso no Brasil. Eu acho, pessoalmente, que se eu perceber... Depois de conversar com você, e agora a gente também deu uma pesquisada no tema e tal, se eu percebesse que eu tinha uma amiga ou uma familiar passando por isso, eu acho que eu ia marcar consulta para ela, psiquiatra, psicólogo, porque geralmente a mulher está com insônia, a mulher está com problema de depressão, de ansiedade, de ataque de pânico, vai precisar de um psiquiatra. Vai. E, no mais médio prazo, ela vai precisar perceber por que ela considerou normal todo esse absurdo que aconteceu com ela, né? Então isso tem muito a ver com o passado dela, o que já viveu, a infância.
E para ela não fazer isso de novo, não cair na teia de outro abusador, ela precisa perceber Sim. aonde, o que estava faltando nela para ela querer preencher com essa coisa horrível que foi As essa relação, né? causas. Então, acho que eu faria isso. Eu ia chegar para minha amiga e falar assim, amiga, eu sei que você não consegue sair disso aí, mas isso aí tá muito ruim. Você deixa eu marcar para você um psiquiatra, uma psicóloga? Sim, mas eu acho assim, você tem que indicar alguém que tenha essa especialização. Porque não é todo mundo que entende. Eu, durante o processo inteiro de relacionamento, eu estava com psicólogos. Só que a pessoa ela não tinha realmente... Porque hoje a gente tem esse estudo vindo para cá, elas não aprendem nem na faculdade de psicologia sobre narcisistas, psicopatas, como lidar com essas pessoas. Porque quando eu falo de uma pessoa abusiva, né, uma pessoa que ela é abusiva, assim, provavelmente ela tem um transtorno. E se ela tem um transtorno, esse é o modus operandi natural da pessoa. E ela vai repetir com todo mundo. Com todo mundo. E se você vai para um profissional que não tem essa especialização, é capaz de você ficar patinando, como eu fiquei. Sabe? E Alessandra, porque eu acho que de repente muitas pessoas, né, ouviram o teu relato e até de repente perceberam ali, né, do que está acontecendo com ela mesmo. Como que faz para quebrar esse ciclo? Saindo da relação. É o único caminho. Não tem outro caminho. Relacionamento abusivo, a única solução é dissolução. Como eu falei, funcional, disfuncional, tóxico. Dependendo do nível da toxicidade dos dois dentro do relacionamento, se um faz uma terapia aqui, o outro aqui, mais uma indicação, relacionamentos, quando você vai fazer uma terapia de casal, separados. A primeira sessão vai lá, faz junto, depois separados. Porque são questões pessoais. Então, Concordo. Dependendo do nível da toxicidade de cada um, consegue ainda reverter essa relação. Abusivo. E eu li ali que você fala em contato zero. Contato zero. Tipo, Quebrar. fechar, não seguir em rede social, não querer saber notícia. Nada. Se afastar dos amigos, dele, né? Mais uma dica. Você tem que sumir. Porque se você fica lá e eu sair, né, vou lá mostrar como eu estou bem, como eu estou ótima, como eu estou maravilhosa, mesmo que você, né, queira só provar para a pessoa que está melhor sem ela, isso é um perigo. Porque quando você está lidando com um abusador, ele não respeita leis, quem dirá vítimas. Então, se você provar... E é aí que muita gente se engana, né? Todo mundo fala para mim assim, quer dizer que agora eu vou ter que deixar de viver por um tempo? Sim. Por um tempo você vai ter que se esconder. Ou pelo menos deixar de expor o que está vivendo, né? De expor o que está vivendo. E dependendo do local, porque assim, quando eu decidi sair, aí sim eu fui pesquisar na rede social o que eu estava vivendo, e daí acabei chegando num grupo de apoios de mulheres vítimas de violência. Eu falei, meu Deus, 5 anos depois eu falei, eu estou vivendo violência doméstica. Para mim não era violência doméstica, porque era eu que provocava. Porque para mim o abusador era um monstro, e ele não era 100% monstro. Então ali eu entendi, eu fui pedir ajuda e comecei a relatar tudo o que eu estava vivendo, e elas, você tem que sair daí. Você tem que fugir. Então eu fui em busca de casas de acolhimento, porque eu falei, como ele me persegue, ele me ameaça, ele me coage, né? Ele manda pessoas com índole perigosa me ligar. Então, assim, e aí eu liguei para todas as casas de acolhimento, me preparei, e quando deu ali, eu falei assim, quando minha filha fizer 2 meses, eu vou sair dessa relação. Não aguento mais. Eu preciso sair, porque daqui vai acontecer alguma desgraça. Porque ali eu já tinha me fortalecido. Aí eu me fortaleci, eu falei, se ele tentar me bater mais uma vez, aqui só vai sair um vivo. Então, com esse risco, eu falei, vai vir uma desgraça muito grande. Então, ali eu decidi sair, eu liguei para minha tia, falei, tia, você pode vir aqui em São Paulo, tal, porque eu estou querendo levar a minha filha para conhecer a família. Aí você vem para cá e a gente volta junto. Eu não contei nada para ninguém, porque eu sempre mostrei que estava tudo bem. Porque eu ficava com medo dele descobrir, né? Porque ele grampeava meu celular, enfim, colocava, como é que fala? Quando coloca no carro,
Escuta. Não escuta, mas quando você... Rastreador. Rastreador. Então ele colocava... Ai, que horror. Gente, a gente está falando de uma pessoa que ela entra... A sua vida pertence a ela. Você não é mais ninguém. E a instrução é sair, assim, sem avisar Sem mesmo, avisar. né? Porque se você... A violência, ela nunca vem no momento que você está aceitando as coisas. Ela vem no momento que você fala, chega. Então as mulheres, a maioria das mulheres que perdem a vida, não é quando elas estão aceitando, é quando elas decidem sair. E ali eu já sabia, porque eu fui orientada pelas mulheres que trabalham com isso. Ah, nas casas que você procurou, Porque eu falei para ele, sim, eu falei, eu vou sair. Onde é que você achou essas casas? Como é que você fez? Tem vários grupos no Facebook, no Instagram, tem vários grupos que elas ajudam, apoiam as mulheres, né? E a orientação é, se você vai sair, você tem que fugir. É fuga. Você já publicou os contatos desses grupos na tua página? Porque eu acho super útil para quem está te seguindo. Deve ter um monte de gente que ainda está vivendo isso, sim, que segue você, né? Quando elas me pedem ajuda, eu já envio direto para elas, né? Todos esses grupos. E ali ela orientou, ela falou assim, olha, você vai fugir, então você não pode avisar. Porque quando eu falei, agora que eu descobri que eu estou vivendo um relacionamento abusivo, eu vou enfrentar, vou jogar na cara dele e vou falar que eu estou indo embora. Ela falou, não, você corre risco de vida se você fizer isso. Você vai ter que fugir. Então, durante 3 dias eu preparei alguns sacos de roupas velhas, guardei todo no depósito da garagem e não falei nada para minha tia. Minha tia veio, achou que estava passeando, curtindo e tal. Daí no dia de ir embora eu falei, tia, eu tô indo, mas eu não volto mais. Ela falou, como assim? Ela já ficou com medo. Eu falei, pois eu tô com as roupas lá embaixo, a gente vai ter que encher o carro. E pra gente encher o carro, você vai ter que distrair ele. Então, enquanto ela distraía ele lá em cima, eu colocava as roupas no carro. E nisso, eu deixei o celular, tudo. E nisso, ele pegou o meu celular. E por um acaso, chegou uma mensagem de uma dessas ajudantes. E aí ele entendeu que eu estava indo embora e que eu não ia voltar mais. E nisso ele desce. Nisso ele desce, com a minha filha no colo. E ele começa a andar para lá e para cá. E pela primeira vez, síndicos, pessoas, vizinhos, chamem a polícia quando uma mulher estiver apanhando. Pelo amor de Deus. Chamem a polícia. Faz mais de 10 anos que esse homem espanca mulheres dentro desse mesmo apartamento e ninguém nunca chamou a polícia. Teve um dia que ele me tirou pelos cabelos do elevador. E eu gritei. A vizinha da porta da frente abriu a porta. E ela fechou a porta. Eu falei, ela vai chamar a polícia. Que foi o dia que ele quase me matou. E ela não chamou a polícia. Ninguém chamou. Ela tinha que ter pego você na hora e botado pra dentro do apartamento dela. Ninguém fez nada. E aí, ele desce com a minha filha no colo. Meu Deus. Eu entrei em desespero. Porque eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer? Eu comecei a falar, não, eu só tô indo passear, eu não tô indo embora. Eu vou voltar, eu deixei todas as minhas roupas aí, tá tudo aí, não tô levando nada. Eu não tava levando nada mesmo. Deixei tudo que eu tinha lá. Daí nisso o síndico pela primeira vez desceu. Pela primeira vez ele veio e falou, entrega a criança para ela. E aí ele entregou, eu entrei no carro. Eu entrava, eu tremia. Eu vim de São Paulo para Curitiba, em desespero, chorando. Eu cheguei aqui e eu acho que o trauma era tão grande que eu tive um problema na fala. Hoje, para eu estar falando aqui para vocês, é um milagre, tá? Eu sou uma pessoa de muita fé. Um dia eu estava na igreja com a minha avó, o pastor falou assim, filha, você trabalha com a voz? Eu falei, como assim? Eu tô gaga, não consigo nem falar. Ele falou assim, Deus vai te levantar através da sua voz. Eu falava, mas como? E é um medo, eu falo, gente, vocês não sabem o medo que é. Não critiquem as mulheres. Busquem ajuda. Busquem pedir medidas, sabe? Justiça. Porque essas pessoas, elas tinham que estar presas. Claro.
São criminosos. E, infelizmente, quando a gente vê o feminicídio acontecer, quando você vai puxar a história pregressa da pessoa, do indivíduo, você vai ver que ele fez a mesma coisa com todas. E muitas vezes você vai ver diversas denúncias, diversas medidas protetivas. Se você falar para mim assim, Ale, você não tem medo? É claro que eu tenho. Estou segura 100%? Óbvio que não. A gente nunca sabe o que está passando na mente dessa pessoa. Só que a diferença é que hoje eu estou fortalecida, hoje eu tenho uma rede de apoio maior, hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho. A maioria das mulheres não tem conhecimento. A minha sorte é que eu também tinha uma rede de apoio. Porque muitas vezes eu falo assim, como é que eu falo para uma mulher? Você precisa sair daí. Se ela não tem para onde ir. Se ela não tem quem possa acolhê-la. E muitas vezes com 1, 2, 3, 4, 5 filhos, porque a maioria desses homens, eles fazem um monte de filho para segurar essas mulheres. Os filhos são moeda de troca. É a chantagem. Então é complicado. Olha, não tenho nem palavras para dizer tudo que você viveu, eu sinto muito. Mas tem uma luz em tudo isso, que é que hoje, quantas mulheres que você está explicando, está ensinando, está esclarecendo, e que vão sair, sim, porque aprenderam com você, sim, que isso é crime, que elas não têm que estar lá, que elas têm que sair sem contar para ninguém, que elas têm que fazer boletim de ocorrência, que elas têm que procurar essas casas que dão apoio. Então, a tua história, que é uma história tristíssima, e eu sinto muito de coração que você tenha vivido, mas ela, ao mesmo tempo, é uma história que vai libertar, que já está libertando outras mulheres. Então, você realmente tem um papel lindo de contar a tua história, de ensinar como se libertar, ensinar como perceber e como se libertar. Olha, sem palavras, você é uma mulher maravilhosa. E o teu papel é muito importante na sociedade. E eu queria aproveitar daí para você contar um pouco como é que é o seu trabalho no Quebrando o Ciclo e, né, como é que você ajuda as mulheres, como é que elas podem te procurar. Tá, Lã. Até no final do ano passado eu atendia terapias. E daí eu comecei a fazer um podcast e nisso veio uma oportunidade de assumir um estúdio de podcast. Isso faz uns 2 meses, né? Tanto que eu te chamei lá, né? Você foi um dos primeiros convidados, te agradeço. E ali eu entendi o seguinte, lá vem a promessa, né? Como que eu posso ajudar essas mulheres? Como que eu fui ajudada? Eu não fui ajudada com alguém que foi lá e me tirou. Eu fui ajudada escutando as histórias das mulheres que passaram por isso e que conseguiram, enfim, se reconstruírem. Então, ali eu falei assim, vou parar de fazer as terapias. Hoje eu dou mentorias para as mulheres que já saíram disso, porque enquanto elas estão nisso, elas precisam de terapia. Precisam realmente olhar para o seu psicológico, fortalecer. Hoje eu dou mentoria para as mulheres que querem se tornar donas de si, resgatar o seu poder pessoal, resgatar sua autoestima e entender que é um processo longo. Como é que você vive anos de violência, anos de uma destruição e você quer se resgatar em 2 meses? Não tem como. Então, a pessoa tem que saber que ela precisa se investir em si. E foi isso que eu fiz. Porque quando eu saí de um relacionamento abusivo, eu resolvi investir só em formações e terapia. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos sem comprar uma roupa. Tanto que eu conto até uma história que eu fui fazer uma palestra, ainda bem que era a minha 3ª palestra, chegou uma moça e falou assim, nossa, você que é palestrante? Eu falo, ela, você não está adequada para fazer uma palestra. A vestimenta não estava adequada. Ali ela podia ter me bloqueado, mas como eu era bem trabalhada psicologicamente, né, e como eu também tinha segurança em mim mesma, eu falei, tudo bem, realmente eu não estou, mas esse é o meu trabalho. É mostrar para outras que você pode perder tudo. Só que você não tem que ter vergonha. Porque quem tem que ter vergonha é quem te destruiu, não porque você está se reconstruindo. Claro. Então, hoje, a gente dá voz para as mulheres, tanto que dia 23 eu vou fazer um evento. Eu juntei mulheres
qual é a dica que eu dou para as mulheres? Busquem outras mulheres para te ajudar. Porque o feminino se cura no meio do feminino. E as mulheres são competitivas. Nem sempre. Tem muitas mulheres que já passaram por tudo isso, já entenderam o preço de que é essa desunião, essa competição, e a gente está aqui para compartilhar e levantar uma às outras. Então, durante esse meu processo aí, né, de atender tantas mulheres, de evoluir o Quebrando o Ciclo, não foi a minha intenção chegar com trabalhar com isso, mas foi o que a vida me levou. E hoje é isso, eu trabalho com desenvolvimento de mulheres com outras pessoas que são da rede aí de como é que fala? Do comportamental, treinamentos comportamentais, e a gente faz esses eventos. Busquem networks, grupos de network, grupos de apoio. Tem um grupo que eu vou indicar aqui para as mulheres que se chama MADA, durante um ano. Onde que se encontra esse grupo? No Facebook você vai encontrar MADA. MADA. Isso, Mulheres que Amam Demais. É um grupo que trata a codependência, né, a dependência afetiva. E vale muito, muito a pena, porque ali eu falei, gente, não é eu, porque eu achava que era só eu. Né, como é que eu vou contar para os outros o que eu vivo, se ou é eu e uma fulana lá, não sei. Hoje a gente já sabe que, infelizmente, o número é muito grande. Não tenho aqui atual qual é o número disso, mas o número é absurdamente grande. E busque profissionais especializados em relacionamentos abusivos, porque volta e meia eu faço consultoria, que a pessoa chega, olha, eu estou num relacionamento abusivo, e a gente vai avaliar e não é. Então, um relacionamento ruim não é abusivo. Relacionamento tóxico também não é abusivo. Um relacionamento abusivo, provavelmente, você vai ter que ter outras medidas muito mais importantes para sair do que sair de uma relação ruim. Um relacionamento abusivo, o agressor não quer deixar você sair. Então, é isso. Alessandra, você é necessária. Eu vou aí te dar um abraço. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigada. Nossa, gente, eu acho que eu nunca vou ter uma história assim. Ainda é pouco. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Senão a gente fica fora. Entendi. Achei que você estava gravando. Deus que te guie esse caminho lindo que você está fazendo. Que vai ajudar tanta gente. Eu preciso de ajuda, né? Porque na verdade a gente tem que se ajudar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Acho que eu nunca contei minha história dessa forma. Foi muito bom. Te amo. Obrigada. Bom, pessoal, poxa, foi aqui um papo, uma conversa muito, muito importante, e até não consegui acompanhar assim os comentários de todas as redes que a gente estava transmitindo, mas eu vi muita gente realmente se identificando, comentando ali no Instagram, e acho que com certeza esse tipo de conscientização vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Valeu, até semana que vem, tamo junto. Tchau.